Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus o abençoe de maneira angelical e gloriosa. Queridos, eu quero fazer aqui menção da palavra do Espírito Santo. Eu queria alguns minutos da sua atenção. Eu quero falar aqui de dignidade, eu quero falar de honra, eu quero falar de caráter. Você vai ver aqui, infelizmente, há muitas pessoas que elas estão pegando a sua dignidade, seu caráter ou a sua honra, estão jogando na lata do lixo. Por isso eu peço que você que me ouve redobre a sua atenção nesta mensagem. Provérbios 5, verso 8 diz assim: afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Veja que a recomendação é se afastar de todo lugar onde que tem algo de errado. Quando a Escritura fala da mulher adúltera, adultério não se caracteriza apenas quando envolve traição, para quem não sabe. Certa vez o Senhor Jesus, ele disse assim: não adulterarás. Quando ele disse isso, ele estava falando que a palavra tem regra, e essas regras, senhoras e senhores que me ouvem, não podem ser violadas. Porque quando essas regras, a qual nos é posta pelo Espírito de Deus, quando essas regras são violadas, aquele alguém, por sua vez, está adulterando a palavra. Então, toda vez que alguém comete erros equivocados, erros que alguém comete conscientemente, sabendo que Deus não aprova aquilo, está adulterando também. Adultério, repito, não é somente traição. E não é só a mulher que comete, muito mais os homens do que as mulheres. Os homens cometem muito mais adultério do que as mulheres, ainda mais nos tempos de hoje. Por isso, eu deixo bem claro que adultério não se caracteriza apenas quando envolve traição. Alguém que mente, por exemplo, está cometendo adultério, porque está na contramão da palavra de Deus. Está violando a regra da palavra, está adulterando a palavra, está indo além do que a palavra permite. Alguém que anda na companhia de ímpio. Lá no Novo Testamento de Coríntios, a Bíblia diz que comunhão há entre Jesus Cristo e o maligno. Nós, na qualidade de crentes, senhoras e senhores que me ouvem, não podemos andar na companhia de ímpios que não vivem a mesma fé que nós vivemos. Porque se andarmos na companhia de ímpio, para onde aquele ímpio está nos levando? Mas se eles andarem em nossa companhia, aí sim vai estar caminhando no caminho certo, diretamente rumo à salvação, a qual está em Cristo Jesus. Então há muita coisa que se caracteriza adultério. Para muitas pessoas que estão me ouvindo, inclusive, achava que adultério era só quando envolvia traição. Não. Alguém que usa a Escritura para enganar as pessoas ou para tirar das pessoas, também está cometendo adultério. Porque em Atos dos Apóstolos 2, a partir do 45, a Escritura mostra claramente que o comum, o correto aos olhos de Deus é quem tem a ajudar quem precisa. Não tirar das pessoas o que elas não têm, ou seja, está indo além, está violando a regra, está cometendo adultério também. Aquelas pessoas que concordam com o mundo e algumas igrejas, estou falando de algumas e não de todas, está indo além, porque a igreja não tem que imitar o mundo, é o mundo que deve imitar a igreja, para quem não sabe. E tem muitas igrejas imitando o mundo, está indo além, também está violando as regras, também está cometendo adultério. Tudo aquilo que está na contramão da palavra, a própria palavra considera adultério. Repito, o Senhor Jesus disse: não adulterarás. Adultério não é só traição, muitas outras coisas se caracterizam adultério, porque está indo além, está violando as regras. Quando as regras é violada, as regras que nos é posta pelo Espírito Santo, aquilo ali é adulterar a palavra. A pessoa que dá o mau exemplo, a pessoa que dá o mau testemunho, que comete escândalo, a Escritura discorda de tudo isso, também é caracterizado adultério. Então você que está me ouvindo, você faça uma reflexão e se pergunte, tomara que não, se você não é uma dessas pessoas,
que está cometendo adultério e não tem nem se dado conta disso. Olha o versículo 9: para que não dê a outro a tua honra. Ou seja, a pessoa, conforme o versículo 8, que anda errado, está se desonrando a si mesmo e permitindo que o adversário possa tirar a honra de determinadas pessoas. Porque tem muitas pessoas que não estão preocupadas, a consciência está tão cauterizada. Algumas pessoas, o coração está tão podre, que está o tempo todo se desonrando a si mesmo, desonrando o nome de Cristo, envergonhando o nome de Cristo, pegando a sua honra, seu caráter, sua dignidade, jogando na lata de lixo e achando que está certa a forma como está andando. Olha o versículo 9: para que não dê a outro a tua honra. Tem muitas pessoas que estão pegando a sua honra, sua dignidade e seu caráter e está jogando na lata do lixo. É como se estivesse pegando, transferindo a honra, a dignidade e o caráter para o adversário, transferindo aquilo que de bom você tem, transferindo para o adversário, e aquilo que de ruim o adversário tem, algumas pessoas estão trazendo para si, porque estão andando na contramão da palavra, cometendo adultério, se desonrando a si mesmo, desonrando o nome de Jesus Cristo. Você que está me ouvindo, faça uma reflexão da sua vida. Espero que você que me ouve não esteja sendo uma dessas pessoas. Mas se for, que você mude a partir de hoje. Que você possa honrar a si mesmo como o bom nome que você carrega. Que você zele pela sua imagem, pela imagem que você carrega. Que você zele pelo seu caráter. Que você zele pela sua honra. Que você zele pela sua dignidade. O que é zelar pela honra? Pelo caráter ou pela dignidade de alguém? É você andar no mesmo caminho da palavra de Deus, não em caminhos opostos. O que a palavra ensina é você andar de acordo com ela, e não ignorar o caminho da palavra de Deus e andar em caminhos opostos, como muitos estão fazendo, cometendo adultério, andando todo errado, achando que está certo, transferindo para o adversário a honra, o caráter, a dignidade, tudo que de bom alguém tem. Muitos estão transferindo para o adversário, e o que de ruim o adversário tem, algumas pessoas estão trazendo para si, porque estão se desonrando a si mesmo. Olha o versículo 9: para que não dê a outro a tua honra, nem os teus anos a cruéis. O que significa nem os teus anos a cruéis? É alguém lutar, e no fim coloca tudo a perder. No fim ter sido tudo em vão. No fim a pessoa joga tudo pelo ralo. Porque há muitas pessoas que estão lutando, é verdade, vai da igreja, é verdade, mas a maioria não obedece. A maioria desonra tanto assim como o bom nome que carrega. A maioria não está preocupada em obedecer, cometendo adultério o tempo todo. Isso é estar se esforçando em vão. Isso é a pessoa não valorizar a sua honra. Isso é a pessoa não valorizar o seu caráter. Isso é alguém não valorizar a sua própria dignidade, o bom nome que você carrega, o qual não é nem o seu, mas o nome de Jesus Cristo. Final do 9: nem os teus anos a cruéis. O que significa lutar, correr, se esforçar, lutar, correr, se esforçar, lutar, correr, se esforçar, no fim ter sido tudo em vão. No fim coloca tudo a perder, porque estava na presença de Deus, é verdade. Se batizou, é verdade. Confessou ter aceitado Jesus, é verdade. Mas estava andando errado. No fim, tudo terá sido em vão. No fim, tudo terá sido à toa. Sabe aquela pessoa que está na presença de Deus, mas a pessoa tem a mente formada, não muda. A pessoa muitas vezes é rebelde, não está valorizando a sua própria dignidade. A pessoa é ignorante, está jogando sua honra na lata do lixo. A pessoa não é obediente à palavra, está desvalorizando o bom nome que carrega. A pessoa que está na presença de Deus e não muda, continua velha criatura ainda. É a pessoa que está cometendo adultério, porque está na presença de Deus, mas está adulterando a palavra, não é submisso a ela. Então está cometendo adultério o tempo todo. A pessoa que fala palavrão, a pessoa que tem a boca suja, isso em casa, dentro da igreja. Tem pessoas que têm a boca suja, não segura a língua. Tem gente que tem que dar um nó na língua, porque se não der um nó, não vai resolver o problema da pessoa. Está cometendo adultério. São essas pessoas que estão lutando à toa. São essas pessoas que estão lutando em vão. São essas pessoas que em vão estão dentro da igreja, porque não mudam.
no fim vai colocar tudo a perder. No fim vai ter sido tudo em vão. Está correndo, a troco de nada, porque vai se resumir em nada no fim de tudo. Por quê? Porque está adulterando o tempo todo, mesmo dentro da igreja, na presença de Deus, conforme o final do 9. Nem os teus anos há cruéis, que é no fim dos tempos outro desfrutarem do seu esforço, outro desfrutarem do tanto que você correu, outro desfrutarem do seu empenho, da sua dedicação. O que você quer? Que no fim você seja recompensado, ou que outro desfrute do seu esforço, do seu empenho, do quanto você se dedicou. Versículo 10 para finalizar. Para que dos teus bens não se fartem os estranhos, como acabei de falar no final do 9. Tem pessoas que estão lutando, para no fim de tudo, outros desfrutar do que alguns estão construindo. Está lutando, para no fim dos tempos colocar tudo a perder. Está lutando, se esforçando tanto, para no fim do tempo outro desfrutar do seu trabalho, outro desfrutar do seu esforço, da sua dedicação. Quem são esses? São aqueles que estão na presença de Deus, é verdade, mas não estão valorizando. Não faz nada para valorizar, não se empenha, não obedece, não se dedica, não muda. Está dentro da igreja, mas não adultera o tempo todo, adulterando a palavra. Aqueles que não querem obedecer, que são duros de coração, no fim, outros vão desfrutar do seu esforço. Alguns no fim vai perder tudo, todo esforço vai ter sido em vão, e outros vai desfrutar do trabalho de alguns. Será que vale a pena correr tanto, para no fim não dar em nada? Olhe para mim, pelo que você está correndo, a prova de que está sendo o seu esforço, a prova do que você está se dedicando. Será que você está fazendo valer a pena para no fim você ser recompensado? Será que você está fazendo valer a pena para no fim você receber seu galardão? Ou você é mais um que está cometendo adultério e acha que é normal, acha que está certo, que não precisa mudar, que não precisa se esforçar, que não precisa ir para a igreja, vai só quando quer, não quer obedecer, é duro de coração. Será que você não é mais um que no fim vai colocar tudo a perder? Vai ter sido em vão todo esforço? Cuidado para que você no fim não coloque tudo a perder, para que todo o seu esforço não esteja sendo em vão. Quem são esses? São aqueles que não dão a mínima para obedecer. Está correndo em vão. No fim, outros vão desfrutar do trabalho de muitas pessoas que estão me ouvindo. Para que os teus bens não se farte os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, ou seja, para que no fim de tudo, outro não possa desfrutar do seu trabalho, roubar de você e levando para lugares indevidos aquilo que é seu. Outros roubem aquilo que você conquistou e tomem posse de todo o seu suor, de todo o seu esforço. São aquelas pessoas que estão na presença de Deus, mas não valoriza, não muda, não obedece. No fim dos tempos, outros vão desfrutar do seu trabalho, vão ficar com aquilo que você conquistou a vida inteira, quanto aqueles que se esforçaram, não vai dar em nada, vai colocar tudo a perder, vai estar sendo tudo em vão, porque está na presença de Deus, é verdade, como diz o versículo 8, mas está andando em caminhos equivocados, em caminho tortuoso, adulterando a palavra, e a pessoa nem se dá conta, nem percebe. Que ouvir essa mensagem, você faça uma reflexão e você se pergunta se você não é um dos que está na presença de Deus e que vai colocar tudo a perder no fim, porque está adulterando a palavra o tempo todo. Escândalo, mau exemplo, mau testemunho, ignorância, infiel, desobediente, não compreensivo, não é submisso à palavra, adulterando a palavra o tempo todo, andando em caminho tortuoso, andando na companhia de ímpios. Quem anda com ímpio, ímpio é. No fim tudo vai ser em vão. E aí eu finalizo com uma indagação. Será que no fim você que está me ouvindo vai ser recompensado? Ou vai estar sendo tudo em vão o seu esforço? Pare e pense nisso. Boa reflexão. Deus te abençoe em nome de Jesus.